Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui todos reunidos para a realização do Evangelho do Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, a Maria, a todas as legiões de espíritos de luz que nos assistem. Vamos agradecer por estarmos aqui com saúde, na paz, na harmonia, na tranquilidade. E vamos pedir por acréscimo de bondade que possamos ter uma boa interpretação do Evangelho de hoje e que possamos, mais do que isso, tentar aplicá-lo no nosso dia a dia. E que assim seja. Então, damos por aberto este Evangelho do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhada de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele, todas as nações separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes o que comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, idem para o fogo do eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárceres e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos que comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E este irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Então, levantando-se, disse-lhes um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? O que é que lê nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, fazei isto e viverás. Mas um homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus:
Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta estas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que queríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá. Ele próprio o exemplo, orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, ponha-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que apenas figura alegoria. Há homem como os que quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma reservada sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Ao lado da parte acessória, ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz, o inquirido preenche tal ou tal formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não, inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes
injustistes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Fiz qualquer distinção entre o que crê um modo ou o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca samaritano considerando herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que fala com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outros houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado, desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a injustiça, e porquanto é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Bom, meus irmãos, o que nós podemos dizer dessa linda passagem, né? Que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna, mas os nossos atos de caridade para com o próximo, por amor a Deus. Aqui Jesus faz com que reflitamos, né, que possamos olhar em volta e descobrir as feridas aparentes e secretas dos nossos irmãos. Ele nos estimula a amenizar-lhes as dores, a consolar-lhes as aflições, enfim, a sermos os seus bons samaritanos, nos estimulando, fazendo com que a gente possa refletir e fazendo com que nós possamos praticar a caridade, que é a única maneira de sermos bons com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Só isso nos levará, né, para o caminho do bem, através da nossa consciência limpa, e quando desencarnarmos, podemos partir bem para a pátria espiritual. Então, meus irmãos, vamos passar para a nossa última parte do Evangelho. Vamos elevar mais uma vez os nossos corações a Deus, a Jesus, a todos esses espíritos de luz. Pedir pela fluidificação das águas, que possam ter o remédio necessário para os nossos males, para as curas dos nossos males físicos e espiritual, conforme o nosso merecimento. Possamos pedir assim um passe espiritual, que possamos ter uma limpeza de todas as nossas energias, que as nossas energias possam ser renovadas, assim como os nossos lares possam ser visitados, ser renovada a nossa fé, a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, que possamos estar sempre prontos para ajudar os nossos irmãos. Pedimos também por todos os nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que gostam, pelas pessoas que não gostam de nós, que nós possamos praticar a caridade, perdoando, orando pelas pessoas, por todas as pessoas de todos os planetas habitados, pedindo paz, proteção, saúde, que cada irmãozinho que precisa de um amparo, que está passando por necessidade, que essa mesma luz que nós estamos recebendo possa ser estendida também a todos eles, não só no planeta Terra, mas em todos os mundos habitados. Gratidão a Deus, a Jesus, a todos esses espíritos de luz desta corrente divina que estão presentes aqui conosco. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos nesta corrente de luz.
Uma boa noite a todos, que fiquem na paz de Deus e de Jesus, e que assim seja.